Seja bem-vindo ao Momento da Palavra. Que bom ter você aqui conosco. O amigo que vos fala, sou o pastor Daniel Andrade. Temos uma mensagem de Deus para a sua vida. Se prepare, porque Deus ele quer te honrar perante os teus inimigos. Creia, porque Deus vai fazer algo grande na sua vida. Mas antes de começarmos a nossa mensagem, eu gostaria de fazer um grande pedido a todo o povo de Deus. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, ativa aí o sininho das notificações, tá certo? Porque Deus ele quer te honrar perante teus inimigos, assim como Deus ele honrou a vida de José, Deus quer honrar a sua vida. Nós sabemos que José ele passou por situações difíceis, José foi vendido, José foi humilhado, José foi caluniado, ele passou por situações que nenhum ser humano gostaria de passar. Ele tinha todos os motivos de repente desacreditar em Deus, de repente deixar de confiar nesse Deus tão lindo, não é verdade? Muitas vezes nós passamos por situações tão pequenas que comparado ao que José passou, meu irmão, e muitas vezes nós largamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, sabe? Nós desistimos de continuar na caminhada. Aprenda com José. Para você ser honrado por Deus, vamos aprender com ele. Aqui na palavra, vamos compartilhar aqui cada ponto aonde José foi vitorioso e aonde Deus, sabe, estava ali preparando para honrar aquele grande homem. Assim como Deus, ele quer te honrar, mas só vai depender de você. Assim como só dependeu de José. José passou por um processo, por uma situação. Poderia, no meio da caminhada, ter perdido a grande bênção. Não faça isso, irmão. Nessa caminhada, não desista na metade da caminhada. Pelo contrário, continue firme na promessa, nas revelações de Deus sobre a tua vida, porque Deus vai te honrar perante os teus inimigos. Você veja, quando José ali tem um sonho, Deus já está dando ali a promessa para aquele rapaz ainda com 17 anos, e ele começa a falar para os seus irmãos começam a ter ódio, inveja. Os irmãos começam ali a se preparar para acabar com aquele sonho de José. Olha o que diz aqui na palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador, vinde, pois, agora, matemos, lancemos numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu. Vejamos em que lhe darão os sonhos. Que maldade, não é verdade? Isso aconteceu com os irmãos de José, quando viu José, planejou matá-lo, planejou acabar com o sonho de José. Assim os inimigos têm se levantado para tentar acabar com os seus sonhos, mas não vai conseguir. Por quê? Porque Deus é contigo, meu irmão. Sabe, Deus foi com José. Eles achavam que ia acabar com aquele jovem, com o próprio irmão. Então, primeiro passo, naquele momento José poderia deixar entrar dentro dele um sentimento de mágoa contra os seus irmãos, sim ou não? Ele poderia naquele momento, sabe, deixar que a mágoa atrapalhasse a comunhão dele com Deus, porque ele foi jogado, ele foi vendido. Ele não chegou no Egito como um turista, ele chegou no Egito como um escravo, sabe? As pessoas ali vendendo ele como uma mercadoria. Imagine a mente daquele jovem, a situação quando ele se chega ali no Egito e ele repara: puxa, na casa do meu pai eu era bem tratado com meu pai tinha toda a proteção, todo o cuidado na minha vida, e hoje eu estou aqui como uma mercadoria, né? Mas quando Deus, meu irmão, sabe, as pessoas podem te desprezar, as pessoas ela podem te humilhar, as pessoas ela podem te rejeitar. Saiba que Deus não te despreza, Deus é contigo. Esse é o verdadeiro amigo que nós temos sempre que estar andando junto, confiando, não abandonar Deus por nada, porque Ele é fiel na sua promessa.
E assim, quando ele é vendido, assim como José está ali vendido, Potifar compra José, né? Potifar compra ele se torna escravo de Potifar. Mas Deus é com José, meu irmão. E Potifar observa que quando comprou José, a partir do momento que José entra na sua casa, a sua casa cada vez mais começa a prosperar, começa a ser abençoada. Por quê? Porque a palavra de Deus diz aqui em Gênesis, capítulo 39, versículo 2, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Amém? Então, quando José chega, Deus começa a prosperar. Aquela casa de Potifar começa a ser uma bênção. Porque, meu irmão, a presença de Deus estava com José. A presença de Deus está com você. Por isso que é importante nós termos sempre essa aliança com Deus. Nada vem nos abalar nossa comunhão com o Senhor. Não é as diversidades, não é as dificuldades, não é a situação que se levantar. José poderia ter chegado aqui no Egito como escravo, continuar ali sofrendo, continuar, sendo humilhado, se ele tivesse permitido que a mágoa entrasse no coração dele. Ele não permitiu que a mágoa entrasse. Por isso que Deus foi com ele. Deus honrou, Deus foi fiel, Mas quando está tudo bom, tudo dando certo para José, começa a ver outra situação. A calúnia, a difamação. A mulher de Potifar começa a se interessar por ele. A mulher de Potifar começa a querer ter algo com José, mas José é um homem íntegro. José é um homem fiel a Deus. José não cedeu à tentação, porque o mal estava querendo se levantar naquela situação para roubar a bênção de José. É isso que o inimigo quer fazer, irmão. Quer tirar a gente da presença de Deus, porque a partir do momento que nós saímos da presença de Deus, nós perdemos a bênção do Senhor. Mas José foi fiel. José fugiu daquela situação, se desviou daquele mal, foi caluniado. A mulher de Potifar começou a acusar ele, O Potifar prendeu, jogou ele na prisão, acusado de algo que ele não cometeu. Imagine José, mais uma vez, começa a chegar ao fundo do poço. Começa ali, naquele momento, passar por situações difíceis. Só que, meu irmão, como diz a palavra de Deus, Deus era com José. Olha como diz a palavra de Deus aqui em Gênesis, capítulo 40, versículo 14, nós vemos que José começa a tomar conta daquela prisão ali. Deus começa a abençoar a vida de José. E naquela prisão ali tem duas situações que Deus vai usar José como homem de Deus. Às vezes nós estamos passando por uma situação porque Deus quer estar nos preparando, nos capacitando para que a gente venha mais tarde saber o propósito de Deus na nossa vida. Naquela prisão chega ali, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Tem dois sonhos, começam a ficar ali perturbados com aqueles sonhos, e José, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, revela o sonho daqueles dois. E quando ele fala do copeiro-chefe, que a vida dele será restituída, José diz assim a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 40, versículo 14, diz assim, José diz assim, preste atenção que a palavra de Deus diz: porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, rogo-te que seja bondoso para comigo e faça menção de mim a Faraó. Me faça sair desta casa, em outras palavras, me faça sair dessa situação. Lembra-me de mim quando você tiver ali a tua vida restituída. Muitas vezes nós botamos a nossa confiança no ser humano, mas o homem ele é falho. A nossa confiança ela tem que estar sempre em quem? Em Deus. Em Deus. Essa que é a verdade. A nossa confiança tem que sempre estar no Senhor. Passa anos, tempo, e José continua lá naquela prisão, mas Deus é com ele lá. Só que aquele copeiro-chefe foi restituído, começa ali a trabalhar junto com o Faraó, Ele esqueceu de José, mas Deus não esqueceu da promessa.
e Deus permite que Faraó começa ali também, tem insônia, perturbação, não consegue entender aquele sonho, chama todas as pessoas mais importantes do palácio para revelar aquele sonho e ninguém consegue. Aí Deus toca aí nesse copeiro-chefe e o copeiro-chefe fala para Faraó a respeito de José. Olha, veja, Deus usa qualquer um para que a promessa dele se cumpra na nossa vida. E naquele momento, Faraó chama José. José chega perante a Faraó, meu irmão, e Deus já começa ali a operar um milagre. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 41, no versículo 15, diz assim a palavra de Deus. E este lhe disse, Faraó, tive um sonho e não há quem interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podeis interpretá-los. Versículo 16. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. É Deus que vai responder Faraó. E aí naquele momento José interpreta o sonho de Faraó, porque Deus é que conhece os nossos corações. E naquele momento Faraó começa a ver que José é uma pessoa especial. E olha o que diz a palavra de Deus, ainda aqui no capítulo 41 de Gênesis, versículo 38, diz assim a palavra de Deus. E disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha a resposta de Deus aí. Deus coloca José como o maior administrador. Imagine a Potifar quando olha e vê que aquele homem que agora está sendo nomeado por Faraó, está sendo o maior administrador do Egito, aquele homem que ele lançou na prisão por causa da sua mulher, ele poderia dizer, puxa, agora minha vida agora acabou, porque José vai se vingar. Porque se José não tivesse o Espírito de Deus, sabe, a primeira atitude de José seria condenar Potifar e a sua esposa. Mas José é homem de Deus. José não guardou mágoa de Potifar. José não guardou mágoa da esposa de Potifar. Por isso que Deus honrou José. Irmão, nós temos que não permitir que a mágoa venha atrapalhar que Deus venha nos honrar. Você veja que José foi honrado. José chega a ter uma autoridade. Poderia condenar o Potifar, porque foi injustamente foi condenado à prisão sem poder se defender da calúnia que a esposa dele, que a esposa de Potifar fez contra ele. Mas não. José estava ali para fazer a vontade de Deus, o propósito de Deus. Por isso que Deus honrou José perante seus inimigos. E que nos chama a atenção, chega um momento que a palavra de Deus nos fala que José tem a oportunidade agora de ver os seus familiares, seus irmãos, a sua família ser restituída, né? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Gênesis, capítulo 45, versículo 4, quando José se apresenta para os irmãos, quando José se revela para os irmãos, né? No versículo 4 diz assim, preste bem atenção, e disse José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então e disse, eu sou José, vosso irmão, quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, por mim haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou
adiante de vós. Então veja, José, quando se revela para os irmãos, diz: olha, não ficam tristes, não coloque a culpa um com o outro aí, está tudo bem, tudo foi um propósito de Deus, o importante é que nós estamos aqui, o importante é que toda a nossa família está salva dessa crise. Olha que coisa linda. José poderia ter visto os irmãos e se vingar, poderia prender os irmãos ali, poderia matar cada um deles, mas José não fez isso. Isso é uma lição para nós cristãos. Nós não temos que estar prontos para se vingar, temos que estar prontos para perdoar. E José fez isso. Por isso que Deus honrou José. E como diz a palavra de Deus, aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? É na presença de Jesus que nós devemos se humilhar, buscar, orar, porque Ele vai nos honrar, vai nos dar força para a gente suportar essas calúnias, esse ódio, essa inveja, esses inimigos que têm se levantado contra a nossa vida. Deus, Ele quer honrar. Você tomou posse dessa palavra? Então prepare, porque é momento de oração. É momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, neste momento, meu Pai, eu entro em oração juntamente com milhares de pessoas que nos acompanham, meu Pai. Assim como o Senhor honrou a vida de José, o Senhor quer honrar a vida desse irmão, dessa irmã, que tem sofrido, meu Pai, calúnia, difamação, sendo humilhada, meu Pai, sendo desprezada. Nós aprendemos na mensagem, meu Pai, que nós devemos guardar o nosso coração de toda mágoa, de todo ódio, de todo rancor, porque quando nós colocamos esse sentimento no nosso coração, nós perdemos a maior bênção, que é se humilhar diante do Senhor, que é estar na Tua presença, que é ser abençoado pelo Senhor. José tinha todos os motivos, meu Pai, para ser um homem que guardasse as mágoas, o ódio, que tinha todo motivo de abandonar a sua fé, mas não, ele foi fiel ao Senhor, e o Senhor honrou, meu Pai. O Senhor estava com José em todo momento da vida dele, mesmo que o homem tinha esquecido dele, mas o Senhor não esqueceu, meu Pai. Nesse momento, meu Deus, o Senhor tem preparado esse irmão, essa irmã para ouvir essa mensagem, para dizer para ele, para ela, que o Senhor é com ele, que o Senhor quer honrar, que o Senhor está sustentando, que ele venha permanecer firme nesta fé. Pai, eu oro, eu creio, eu tenho a certeza, a convicção, meu Pai, que o Senhor vai estar fazendo um grande milagre na vida desse irmão, dessa irmã, curando, restaurando, libertando, salvando os familiares, assim como o Senhor fez na vida de José. O Senhor abençoou José em todas as áreas, na área familiar, na área financeira, na saúde. Pai, que o Senhor venha abençoar o Teu povo neste momento. Eu creio juntamente com esses irmãos que estão neste momento de oração, meu Pai, que nós estamos se humilhando, entrando na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém? Tome posse desta palavra, porque Deus, Ele é fiel. Assim como Deus honrou a vida de José, Ele quer te honrar a sua vida, tá bom? Não esqueça de se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu like, tá bom? E compartilhar essa mensagem para que outras pessoas venham ter um conhecimento do poder de Deus, tá bom? Se você mora aqui no estado da Paraíba, quero fazer um grande convite, venha participar de uma das nossas reuniões, um dos nossos cultos. No domingo, nosso culto começa às 5 horas, no sábado, nosso culto começa às 7 horas da noite, certo? O endereço da nossa igreja, a Igreja Palavra de Vida, está aqui localizada aqui na rua São Vicente, número 850, no bairro São Vicente, aqui na cidade de Bahia, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe, até a próxima mensagem, em nome de Jesus.